Rosângela vai entrar. Deixa eu ver até se eu dou uma... Oi! Ah, Tudo bom? deu certo. Tudo bom? Tá carregando aí. A gente vive sofrendo nessas lives com essas internets da vida, né? É, ainda tá chovendo, tá bem ruim. Deixa eu aumentar aqui, peraí, deixa eu ver. Agora aumentei. Tá chovendo aí? Tá, Ah, agora eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? tô Bem-vinda, ouvindo. super bem-vinda. Super feliz por você ter aceito. Estou louca para que as pessoas te conheçam, conheçam o trabalho. A imagem tá ruim, mas deve ser por conta da chuva, da internet, né? Deixa eu ver se eu. Deixa eu desativar a internet, usar só os dados para ver se melhora. Tenta aí. Parece que melhorou um pouco, hein? Né? Acho que sim. Melhorou aqui. Rosângela Coelho. Se eu falar para essa menina assim, será que a dor do outro te incomoda? Gente, o que será que ela vai me responder? Né? Essa é uma abertura, assim. Mas o que você está fazendo no santuário mostra, pelo que eu posso prever, um incômodo imenso, né? Então, já vou começar. Gente, Rosângela, ela é como que a gente usa o termo? A dona, a criadora de um santuário de resgate animal que se chama Filhos de Shanti, né? Então já me diz o que significa Shanti e quem é a Shanti, que já tem história bonita aí, e vamos lá. Se eu ficar falando muito, você me corta, tá? Tá bom, eu combinei com o Maurício, que é nosso querido amigo em comum, e aí ele falava para eu falar assim, então, Maurício, né? Só que eu não sou muito boa, eu tô aprendendo agora, então eu vou falar, então, Rosane, manda ver. O que é Shanti, É, bom. né? Shanti, em sânscrito, significa paz. E Shanti é a primeira égua que eu resgatei. Antes da Shanti, eu nunca tive contato com cavalo, eu nunca. O contato era bem assim, distante, né? De ver só. Nunca tinha resgatado cavalo, eu já era protetora, já era vegana. E a Shanti foi a primeira égua que eu resgatei com algumas pessoas. Aí dei nome de Shanti para ela. E aí posso falar como foi o resgate dela ou não? Super, eu tô assim, muito querendo entender tudo isso. E assim, que as pessoas que estão aqui, né, elas não são veganas, a maioria talvez não. E assim, a gente não está falando, olha, seja vegano agora, né? Seria bom, eu deveria falar isso. Assim, vamos escutar uma ou muitas histórias que a gente tenha vontade de se inspirar no que você faz, mesmo dentro das nossas realidades. Manda ver, conta aí. Bom, a Shanti, eu era protetora já, né? Resgatava cachorros, gatos, e veio um pedido de resgate para ela. Na época, a pessoa tinha publicado e me marcaram nessa publicação, porque aqui na nossa região praticamente ninguém fazia resgate de animais de grande porte, só a prefeitura e olhe lá, né? Uhum. E aí, quando eu vi aquele pedido, eu fui. Era uma cidade próxima daqui, e cheguei no local, ela não estava mais. Aí disseram que foram umas crianças que tinham levado, que ela era do Movimento Sem Terra. Daí eu fui para lá com o veterinário da prefeitura e quando cheguei lá, eu vi a Shanti completamente magra, pele e osso, com as duas pernas machucadas,
e prende. E estava presa, assim, num lugar pequeno, sem nenhuma alimentação. E quando a gente se aproximou dela, eu olhei para ela e aqueles olhos dela, assim, me tocaram. E eu não sei como, por quê, mas ali eu prometi para ela que ela nunca mais ia ser abandonada, que o filho dela ia nascer livre. Só que eu não fazia ideia como que eu ia cumprir isso, né? Porque eu morava em zona urbana, não tinha santuário ainda, resgatava cachorro, gato, né? Não sabia nem chegar perto de um cavalo. Daí as coisas foram acontecendo, eu consegui um lar temporário, nós ficamos 4 horas negociando a saída dela lá desse local, e para a gente conseguir tirar. Daí uma amiga emprestou um sítio, não que emprestou o sítio, disse, você pode trazê-la para ficar aqui como lar temporário. E assim foi. E nisso eu fui procurando uma chácara para alugar para poder cumprir a promessa, né, que tinha feito para ela. Aí, alguns meses depois, eu consegui alugar a chácara, eu saí da casa dos meus pais, fui morar nessa chácara e assim o trabalho foi começando, né, acontecendo. Então nasceu ali, naquele olhar da Xande, que eu nunca mais vou esquecer. Que era um olhar de pavor, assim, de pedido de socorro, que era impossível desviar o olhar, sabe? Sei. E assim nasceu, né? Assim, daí outros pedidos foram acontecendo e de um lugar pequeno que a gente estava, foi para um lugar de menos de 2.000 metros quadrados. Daí a gente foi resgatando mais e a gente foi se especializando nisso, fomos mudando de local cada vez que a gente resgatava mais, ou havia necessidade de alugar um local maior. E hoje nós estamos com só de cavalos, 21 cavalos resgatados. Mas já resgatamos muito mais do que isso, né? Em 5 anos, quase 6 anos de existência. Então, a Chante Quase 6 anos. foi a responsável pela jornada de você sair ampliado só dos cachorros, do cachorrinho para cavalos e animais de grande porte. Engraçado isso que você está olhar, né? Porque quando eu combinei que a gente ia ter esse bate-papo, enfim, eu não sabia o que era chante. Aí fui procurar e encontrei que era paz, e aí eu fiz a música e misturando algo que eu sinto com uma busca que eu tenho ainda, dessa paz enfim. E aí eu falei do olhar, né? Tanto que o nome da canção é No Olhar dos Bichos. E eu nem te conhecia e não sabia da história, e não sabia nada, mas eu fiquei muito feliz por perceber a conexão. Que bom, pelo menos eu estou no caminho, né? Porque você e essa galera toda é referência e é inspiração para a gente querer saber alguma coisa. E é linda a história. Eu fiquei pensando uma coisa. Como é que você fez? É um detalhe técnico. Como é que você fez na época e como é hoje? Tipo, você vai com um trator, com um caminhão, como é que você pega um animal desse tamanho e transporta ele, né? Tem várias formas. No caso dela, ela não estava caída, né? Ela estava na rua caída porque ela estava fraca, mas depois ela já estava em pé, apesar de muito magra. Então eu contratei um caminhão para transportá-la até o sítio dessa minha amiga. Mas era um sítio de muito difícil acesso, quando chovia, assim, era difícil de entrar lá. Então eu tinha urgência para tirá-la de lá, porque ela podia ter algum tipo de complicação no parto. Então era bem arriscado ela ficar lá. E era um lugar de muito morro. Então, os resgates depende muito, né? Hoje, a gente, apesar da gente não ter um carro próprio, a gente tem uma carretinha, né? Então, a gente conseguiu comprar uma carretinha. Então, alguns resgates que o animal está caído, a carretinha facilita. Claro que seria ideal ter um carro potente para já ir com a carretinha, ou até mesmo um caminhãozinho, que é muito mais confortável, mais seguro do que uma carretinha, né? Então, a gente usa a carretinha para fazer resgates por aqui na região e para transportar animal, dependendo da situação dele, para o hospital. Tem situação do animal que a gente não pode transportar na carretinha, né? Que é mais perigoso para aquele animal, tem que ser um caminhão.
Então, e hoje é assim, a gente vai para o resgate, né? A gente levanta o animal no braço, junta, pede ajuda para homens e tudo mais, e até mesmo no santuário. A gente resgatou o Assis em 2019, no dia 4 de outubro. Ele era um cavalo, assim, esquelético, ele era um cavalo jovem. Você olha a foto dele, ele tá morto, ele só tinha osso. E ele tem uma fratura no quadril. Então ele não conseguia levantar, além da fraqueza, tinha essa fratura, que é algo já que já estava meio consolidado, sabe? Então, a gente conseguiu recuperá-lo, mas assim, levou muito tempo para ele ficar forte. Então, toda vez que ele deitava para descansar, e ele deitava de 3 em 3 dias, porque ele sabia o esforço, o que não é natural. O cavalo deita todos os dias para descansar. Como era um esforço muito grande para ele levantar, ele deitava de 3 em 3 dias. De 3 em 3 dias, a gente tinha que levantá-lo no braço e colocar esse cavalo em pé, Nossa. para ele poder viver. Chegou assim, a gente ficou acho que mais de um mês fazendo isso. Chegou um tempo que quando a gente via que ele estava deitado, a gente já sabia o cansaço que era, porque era um cansaço para ele, que não é algo fácil, e era um cansaço para a gente também. E às vezes a gente ficava ali tentando levantar, não conseguia. Aí a gente parava, descansava um pouquinho, deixava ele descansar também, a gente voltava. Às vezes estava chovendo, ele caiu num local muito liso. E assim, foi uma luta, mas hoje ele está lindo, forte, ele tem uma limitação, né? Ele não é um cavalo que vai correr, mas ele anda por toda parte e ele está lindo. E escuta, Então depende muito do animal. interromper. Ele e a Xande, tá lá? A Chante não. A Chante, ela, essa propriedade que a gente alugou, que é uma propriedade grande, que é o quinto lugar que a gente está alugado, né? Quando a gente se mudou para lá, no início de março, 12 dias depois, a Chante foi picada por cobra e não resistiu. Nossa, meu Deus. Então, ela não está lá. É, mas a filha dela tá. A filha dela nasceu livre, forte, mimada. Como ela Eu chama, Rô? brinco que ela é a filha da mãe. Eu falo, você é a filha da mãe. Mas assim, é igualzinha a mãe, só a mãe era maior, né? Aí a chance ficou plena, né? De saúde, com o tempo. E ela partiu no momento que o santuário conseguiu oferecer para esses animais um local adequado, sabe? Que a gente já vinha buscando há muito tempo. Uhum. Nós passamos por diversas situações nesses 5 anos. A gente mudou em quase 6 anos. Imagina mudar 5 vezes de local, com vários animais, assim. Foram coisas bem terríveis que a gente viveu. E quando a gente conseguiu para um local, mesmo alugado, né? Alugado também, só que um local com pasto, com espaço para eles, a Chante foi picada por cobra e não resistiu. E foi quando ela estava mais plena de saúde, enfim, as fotos, assim, nunca ela esteve tão linda. E a Chante é a que gera todo esse trabalho, né? Eu digo assim que eu sou apenas a primeira discípula dela. Linda. E filhos de Chante, porque como ela estava prenhe, né? Então todo o trabalho foi gerado no ventre dela, né? Uhum. Porque aquilo de saber que ela estava prenhe, que ela estava lutando pelo bebê também, aquilo me deixou assim muito tocada. Então, todos que nascem, todos que chegam no santuário são filhos dela, né? Porque todo o trabalho é dela, tudo vem do coração dela, da alma dela. E eu digo que ela é nossa mestra, né? Nossa mestra espiritual. Total. E ela está E presente, assim que né? Ela é. está liberta da matéria e presente para sempre. Sim. E você, É, agora tem uma coisa que não está na nossa pauta, mas me ocorreu agora. Quando você saiu da cidade, que você já era protetora dos cachorrinhos, dos cães, e resgatou a Chante, o que seus pais falaram? O que eles dizem hoje de você ter essa vida totalmente dedicada dessa forma, né? É algo assim muito tocante
E muito diferente da média, né? Como que é que isso cai para eles? Ah, olha eu como sou, parece uma fofoqueira, né? Ah, eles assim, eu acho que no início eles achavam que eu ia desistir. E confesso assim que é natural pensar assim, porque eu tenho uma aparência de uma pessoa frágil, né? Fisicamente, apesar de ser uma pessoa alta e tudo mais, uma voz mansa, fina, e acham que eu ia desistir. Hoje, eu sei que eles não entendem bem esse modo de vida, de que é quase uma dedicação plena mesmo, né? Sim. É um trabalho, trabalhar sem parar por eles, é chorar, né? Mas é vibrar ao mesmo tempo, é uma vida de muita renúncia também. E eu não digo que de se anular, não. Eu sei que eu estou nesse mundo fazendo exatamente o que eu deveria fazer. Então, todas as dificuldades, todos os cansaços, todas as tristezas, a partida da Chante mesmo, assim, é algo que é difícil para mim lidar. Mas é preciso continuar, né? E assim, é isso que ela ensinou, E ela que se, não é né? não é a nossa vontade em primeiro lugar, não é o nosso sofrimento, porque o nosso sofrimento é um sofrimento muito pequeno perto daquilo que os animais vivem. Exatamente. No santuário, a gente já acolheu animais que foram muito torturados e que precisam da nossa força. Então, eu sei que eles não entendem muito bem o que é viver assim, só que eles apoiam. Né? Eles apoiam, eles ajudam como podem. Eu tenho uma família muito grande, eles ajudam e sempre colaboram, sabe? Financeiramente, materialmente. E então eu sinto esse apoio, né? Não. É claro que eu sei que eles não entendem muito bem. Eu também não entenderia, não. Né? Tem hora que eu olho para tudo isso assim, nossa, que susto. Eu imaginei isso, porque apesar da gente, assim, ver que é uma coisa linda, a gente sabe que pai e mãe sofrem com a gente, né? Então, eles veem você no nível de uma entrega desse tipo, em contato com essa dor. E essa é uma pergunta que eu faço sempre também, mas eu vou fazer o seguinte, vou seguir a nossa pauta e vou fazer a música que eu fiz para o santuário, né? E ela tá meio crua ainda, porque depois que eu te mostrei, hoje eu gravei, coloquei lá um videozinho de um trecho, né? Ó, o Maurício falando para falar do Francisco, só porque ele é puxa-saco do Francisco. Qual é o cara do carro que você consertou? Oi? Quem é o... Não, Não, é outra coisa. é outro caso. Ah, então eu quero saber também, se o Maurício está falando. Peraí, deixa eu ver se eu encontro a letra aqui. Deixa eu ir separado já. Tá bom, então eu vou cantar No Olhar dos Bichos, em homenagem a Chante, agora que eu sei a história, porque eu fiz na intuição e agora, nossa, agora mais forte ainda. E depois você vai falar do Francisco, a gente vai continuar. Tá bom? Sim. Então vamos ver. Eu andava buscando um tempo atrás, estava quase encontrando a paz. Ela mora no coração, vizinha da alegria, mas chegava pela manhã e ia embora ao meio-dia. Desaparecia. Eu vivia sonhando, um tempo já faz, tava sempre flertando com a paz. Ela mora bem no vazio, no silêncio e na harmonia. Se achegava na lua cheia, mora no fim do dia.
paz dentro de mim. Foi então que te socorri na estrada. Foi ali que você me resgatou. Foi assim, no dia em que olhei o mundo nos seus olhos, fiz as pazes com a paz dentro de mim. Suave, brilhante, suave, brilhante, liberdade. Filhos de Xanti. Ave Maria, hein, Rosângela? Om Shanti. Om. É isso aí. Então, conta a história, porque o Maurício merece, né? E se ele está pedindo, já deve ser outra história linda sua aí, né? Vamos lá. Quem que é Francisco. Francisco é meu bebezinho. Francisco era um potrinho que a gente resgatou em 2017. Ele tinha 5 meses. Ele foi atropelado, ele estava com a mãe dele, que estava na rua, que eles costumam soltar os cavalos à noite para procurar comida. Uhum. E durante o dia fica na carroça. Aí ele foi atropelado. Certamente levaram a mãe dele embora. Teve ocorrência de polícia no local e deixaram ele lá. Isso foi no sábado à noite. A cernelha dele abriu um tanto assim. Desculpa. As costas, né? Aqui? Aqui, isso. Daqui até lá embaixo. Abriu um tanto assim. E teve uma fratura exposta na perna. Ele só tinha 5 meses, era um bebê. E todo mundo foi embora e deixaram o Francisco no local. Quando a gente ficou sabendo, domingo de manhã, que pediram ajuda, ele estava sendo comido vivo por urubus. Quando a gente chegou. Daí a gente resgatou, a gente não tinha nem carro naquela época para transportar, não tinha caminhão, não tinha nada. Nós fomos numa pampa, ele foi no meu colo na pampa, atrás, eu fui segurando ele. No meio do caminho passou uma carroça, daí ele se agitou, ele quase quebrou meu braço, aí ele acho que lembrou da mãe, algo assim. Bom, enfim, a gente foi para uma clínica, né, da doutora Heloísa Marinho, que nos ajudava muito naquela época, e a gente ficou o dia inteiro suturando ele, limpando toda a parte aqui, e mobilizou. Na segunda-feira de manhã a gente estava indo para a USP para levá-lo. Quando chegou lá, o doutor, o professor, disse que sugeria eutanásia porque era uma fratura grave e teve o risco, né, teve exposta, né, o risco de contaminação no osso, teve toda a parte aqui que tinha sido aberta. Aí eu falei, não é justo, porque ele foi atropelado sábado à noite, ele passou a noite inteira sozinho, com dor. Os urubus comendo ele vivo, ele resistiu o caminho até a clínica. Ele resistiu ser suturado sem anestesia, porque não tinha como anestesiar. Anestesia local, um sedativo só. Não tinha como ele ficar plenamente dormindo, né? Isso é só em um hospital, e a gente não tem hospital veterinário de grande porte aqui. Ele resistiu a viagem até a USP, para chegar lá e ele ser eutanasiado. Daí o doutor disse assim, a gente pode tentar algo assim, mas a chance de dar certo é muito pequena, não sei o quê. E nisso que ele falou de uma tentativa, a gente foi se agarrando. E nisso ele ficou 11 meses no hospital. Ele cresceu no hospital, 11 meses internado, ele fez várias cirurgias. Ele teve depressão no santuário, ia lá, saía daqui, ia lá, cantava para ele, ficava com ele no colo, conversava com ele. A gente criou uma rede de apoio, um grupo de espiritualidade para vibrar por ele. A doutora Sônia Felipe ajudou bastante com os conhecimentos dela. A gente criou um grupo para que o capim
fosse até ele, sabe? Porque a doutora Sônia disse que seria muito importante para a consolidação o capim fresquinho. Aí a gente criou madrinhas que levavam para ele capim e que visitavam ele sempre, para que ele sentisse, sabe, que a vida dele era importante. E assim foi. Ele conseguiu. Ele desafiou a medicina veterinária, ele desafiou a eutanásia. Hoje ele está no santuário. É lógico, ele tem sequela, né? Ele não, também não é um cavalo que corre, mas ele está lá desde 2017, vivendo no santuário, bem, feliz, com as limitações dele, ele é todo tortinho, mas ele está vivendo. Enquanto ele está vivendo, está sendo amado. E é isso que importa. Claro que a gente tem noção de que ele não vai viver tanto que um cavalo normal, entre aspas, viveria, né? A gente sabe disso, mas não importa, né? Não importa que a vida dele realmente é importante. Então, o Francisco é um caso, assim, de alguém que realmente quis muito viver, lutou, e o tratamento dele passou de 30 mil reais. Imagina, dá para comprar mais de 10 Franciscos. Então, é algo assim que o próprio hospital, sabe, acho que não entendia muito bem isso, e mudou. Eu tenho certeza que na formação de muitos veterinários lá, eles passaram a olhar um pouquinho, pelo menos, diferente para os cavalos, porque chegavam a cavalos na USP, aqueles cavalos de 50 mil, que às vezes estavam com cólica, o tutor não queria pagar cirurgia, preferia que fizesse eutanásia, e a gente lutando com um cavalo que a gente tinha acabado de conhecer, que era um vira-latinha, um potro, e a gente lutando, e assim, e as pessoas querendo visitar, e cada dia era uma madrinha que ia, para ele não ficar se sentindo sozinho. Foi uma coisa, assim, muito bonita que aconteceu. O Francisco é... Aí ele é mimado mesmo, eu mimo bastante. Hoje mesmo eu estava dando um monte de beijo nele, abraçando, um mimado. Isso, dá vontade de ficar, né? Nossa, que... Aí pensei, a galera tem que entrar no perfil do santuário, essas pessoas. Depois eu vou salvar a live, mas a gente sempre vê. Então, assim, a galera que tá aqui, né, tá, esvazia, vem, normal, coisa de live. Mas entrem lá, vão, né, porque eu fiquei com vontade de ver agora quem é Francisco, né? E assim, a gente tem muito, muito que aprender. E depois usar a nossa força. Como você está ensinando a gente, que você usa a sua, né? E todo ser humano tem uma potência. Você é abençoada, porque o Maurício, enfim, porque vocês já estão em plena função, como você falou, para aquilo que você nasceu, né? Então, parabéns e que lindo. Galera, vamos entrar lá e eu vou fazer muita campanha, porque vocês, né, tô vendo, teve um bezerrinho semana passada, muita coisa assim. E tem mais história, né? Eu estou aqui tentando seguir a pauta, eu sou meio caótica, mas eu estou tentando ser certinha nesse projeto. E daí tem coisas aqui que eu te passei, né? Vamos ver. Aqui. Bom, tem uma pergunta, eu vou mudar ela de lugar. Porque, já que você contou essa história, tem uma história que é a tal história do catador, né? Que o Maurício me contou. E foi aí que eu conheci você, assim, que ele falou de você, do santuário, e contou que você fez isso e que, enfim, reformou o carro do cara, né? Para poder salvar o cavalo. Que foi isso? Como é que aconteceu? Conta essa história aí. Situa as que estão chegando, né? Então, assim, é isso. Tinha um cara que catava recicláveis, é isso? Sim, é um cavalo que era muito idoso já, né? E que não ia nem ter muito mais tempo mesmo de vida. E fizeram uma denúncia, é um bairro relativamente perigoso em Pinda, e daí a prefeitura foi, não recolheu o cavalo, porque chegou lá, ele disse que estava alimentando o cavalo estava comendo, a prefeitura não recolheu. Daí eu fui até lá à noite, para ver a situação do cavalo. E fui, como já tinha ido mais umas 2 pessoas para brigar, e as pessoas às vezes chegam já xingando e tudo mais, que não faz muito sentido, nem é o meu jeito também.
Peraí, desculpa te cortar, mas só para a galera entender. Agora que eu já estou nesse lance há um tempo, eu já entendi. Quer dizer, as pessoas iam xingar O carroceiro. o carroceiro porque o cavalo estava no estado horrível. Estava mesmo, um estado deplorável. Só que as coisas não se resolvem no grito, não tem jeito. Bom, eu pelo menos não acredito muito nisso. Nem eu, nem eu. É. Aí eu fui, quando eu cheguei, aí os vizinhos todos estavam assim, armados, entre aspas, sabe? Ah, não vai levar o cavalo. Eu falei assim, meu Deus, eles vão querer me bater aqui. Aí eu desci do carro sozinha, eu fui com um casal e fui conversar com eles para entender e tudo mais. Aí fui conversar com ele, aí ele chegou e tudo mais, já nervoso, todo mundo alterado. E assim, ó, se eles alteram e eu altero, a gente acaba brigando, não resolve. Daí ele falou que ele gostava do cavalo, mas que ele era um jeito dele sobreviver. Eu sei que muito caso é assim mesmo, né? Infelizmente. Daí ele falou que tinha um carro velhinho. Aí eu falei, ah, e se a gente consertar o seu carro? Daí você troca o seu carro pelo o cavalo, pelo conserto? Daí ele topou. Daí a gente, com muito custo. Só que ele falou que eram algumas coisas que tinha que trocar no carro. Aí demorou muito para a gente conseguir. Aí nisso a gente realmente conseguiu consertar o carro dele e a gente pegou o cavalo. O cavalo ficou um tempo com a gente e depois ele morreu. O cavalo era muito idoso. Estava muito judiado mesmo, né? O cavalo não tinha mais nem dente, praticamente. É fácil pensar assim, né? Porque talvez as pessoas escutem isso e pensem, puxa, tanto trabalho, depois o animal morre. Muitas vezes morre mesmo, porque eles vêm de maus tratos terríveis. Sim. Mas tem duas coisas que a gente não pode se esquecer nunca. Estou falando isso mais para a galera. Você não, você sabe mais do que eu, obviamente. Mas assim, a primeira, quem de nós gostaria de morrer sozinho, maltratado, humilhado e como Jogado em qualquer canto, jogado assim. como se fosse um pedaço de qualquer coisa? Então, o animal que tem a sensibilidade e a consciência também não gosta disso. Então, assim, a gente ficar doente, morrer, nesse caso, antecipadamente, porque ele foi violentado, né, enfim, mas depois passar a ter uma morte digna, rodeado de carinho e amor, é uma grande coisa. Essa é a primeira coisa. Ou, sei lá, não há uma ordem. A segunda, na mesma importância, é que todos esses resgates que vocês promovem, que vocês conseguem realizar, e aqueles animais que ficam no santuário, né, mesmo com sequelas e tudo mais, e que demonstram afabilidade, perdão, amor, né? Isso tudo simboliza aqueles milhares que estão sendo mortos, maltratados e tudo mais. Então, assim, a Shanti, como ela é um símbolo, todos os outros, à sua maneira, são também. Então, assim que a gente tem que enxergar o trabalho que acontece nos santuários, né? Então, não é assim, nossa, tanto trabalho, grana e não sei o que para o bicho morrer. Mas não é essa o pensamento. O pensamento é esse mesmo. Ele morreu com dignidade, cercado de amor. Eu, né, tomara que eu morra assim. Porque isso é uma bênção, né? E isso tem um valor inestimável. Além do que esse simbolismo que é você vê esses animais nos santuários que eles estão ali numa situação abençoada, eles tiveram sorte depois de uma vida e representam os milhares que não têm essa, né? Bom, desculpa, eu só podia te cortar, agora já estou me cortando. Eu digo assim que a nós cabe o trabalho, não o resultado. Isso. Porque, né, a gente nunca vai saber. A gente se dedica, né, enquanto tutor, com aquele que zela, aquele que trabalha, mas usa, né, conhecimentos veterinários e só que depende muito do animal. Então, nem o veterinário, nem a gente tem condição de saber se o animal vai resistir ou não. Já aconteceu sim da gente resgatar cavalo e a gente ter a plena consciência de que o cavalo não ia resistir. E a gente acolheu, a gente fez um esforço sobrenatural para tirar o cavalo de onde ele estava. O cavalo foi literalmente levantado no braço por várias pessoas e colocado dentro de caminhão na época que não tinha rampa. Então a gente teve que levantar o cavalo, colocar no caminhão, chegar no caminhão, tirar.
E a gente sabia que o cavalo não ia resistir, porque o cavalo nem mexia mais os membros. Ele estava realmente morrendo. Só que ele foi para o santuário, ele passou a noite inteira acompanhado, eu fiquei a noite inteira com esse cavalo, eu dei o nome de compassivo. Colocava água na boca dele, colocava um pedaço de fruta, um pouquinho de ração, e ele não tinha mais força. E no soro, medicado, acompanhado, cantando para ele à noite, né? Não sou cantora, mas eu canto para eles. Eu vi você cantar. Acompanhado. Eu já vi vídeo lá. E no outro dia ele morreu, mas a gente sabia que ele ia morrer. Só que ele não morreu ali no local que ele estava, sentindo dor, sentindo frio, sentindo sede, sentindo fome. Ele não tinha mais realmente corpo para viver. E foi dessa forma, assim. Tem gente que acha que é loucura, que é investimento exagerado, que não, eutanásia é o mais recomendado, mas assim, eu eu não digo que eu sou plenamente contra a eutanásia, mas eu acredito que os animais, eles merecem, antes de morrer, saber que a vida deles é importante. Que eles não são objeto, que eles não são número, eles não são coisa. Eles são alguém. Então, se eu tiver 5 minutos de tempo para oferecer isso para eles, enquanto estou no santuário, quando eu digo eu, não só eu, mas é o santuário, a gente vai fazer. Então, por isso que eu digo que para a gente cabe o trabalho. Então, isso eu tenho essa convicção, assim, que eu sei que eu nunca vou mudar. É assim, para mim é assim que tem que ser. Rosângela, você falando tudo isso, é uma pergunta que eu sempre faço para a galera que está nessa função aí tão linda quanto a sua. Como que você faz para lidar com todo esse sofrimento, né? E ao mesmo tempo manter a sua saúde integral, de tanto física como emocional, psicológica. O que te move, né? Ah, como que eu faço? Eu choro. Não, eu choro mesmo. É isso, sabe? Eu acho que se assim, eu era criança e eu lembro que eu era criança, eu tinha uma angústia, eu queria ser útil no mundo. Eu lembro disso, sabe? E hoje, quando eu olho aquela criança, eu sei que eu estou sendo útil, sabe? Eu sei que eu estou sendo útil para os animais que o santuário acolhe, que eu curo, que eu cuido, que eu coloco no colo, que eu canto, que é muito pequeno, perto de tanta coisa que tem que ser feita no mundo, né? Mas eu estou fazendo o que eu vim para fazer. Então, eu não sei te explicar como que lá, lógico, eu adoeço, né? Algumas coisas. Eu desenvolvi, por exemplo, enxaqueca, pelo grau de tensão e muitas vezes alguns resgates de ficar muito tempo sem se alimentar. Hoje eu faço tratamento com homeopatia, então estabilizou e hoje eu busco, né, não ficar muito tempo sem comer, mesmo quando tem resgate e algo assim. Então eu busco algumas coisas. A poesia me salva e os próprios animais, assim, quando tá pesado demais, aí eu olho para eles, eu fico olhando eles comendo, eu fico olhando eles deitando na hora que eles querem. E é isso, sabe? Então, o sofrimento, essa coisa, esse peso de lidar com a morte o tempo todo, porque a gente lida com a morte o tempo todo. E muitos, assim, de grandes amores, né? Como a Shanti, como o Dharma, alguns animais que realmente, assim, que a gente cria uma intimidade espiritual muito grande. O Dharma é um cavalo que eu tinha uma intimidade espiritual muito grande com ele. E ele estava na USP também, ele acabou indo para a USP um tempo. Eu tive que sair daqui rapidinho, correr para a USP para ele morrer no meu colo. Eu fui para lá porque ele estava morrendo e ele estava esperando eu chegar. E assim, e foi. Foi difícil para mim? Foi difícil para mim, mas ele precisava disso, porque era uma ligação muito grande e os animais, eles esperam isso da gente. Né? Então, eu digo assim que você trair a confiança de um animal
é algo muito pesado. Então, eu não quero trair confiança de nenhum deles. Você vai me Então, matar, eu assim, não, né? Então, oi? você vai me matar do coração e todo mundo que está assistindo a live com, com toda essa sensibilidade, essa história, essa coisa de guerreira, como a galera está escrevendo aqui. E essa angústia da infância, ela foi embora, apesar de tudo isso? Não, foi e não foi. Ela foi embora, porque eu sei que eu tô realmente fazendo aquilo que eu deveria fazer. Só que a gente sempre tem essa coisa que eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Essa coisa de esticar um pouco mais o braço, sabe? Então, e aí eu acho que isso é importante, que senão você sente assim, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não, não fiz. Eu posso fazer mais, eu posso ajudar mais, eu posso doar um pouquinho mais, eu posso acolher mais, eu posso botar mais bicho no colo e cantar para eles. Na verdade, eu queria fazer isso o tempo todo. E é isso, assim. Mas, assim, o santuário, né, eu gosto de dizer, e é assim mesmo, que eu apenas risquei em fósforo. E, e é o coletivo que mantém essa chama acesa, né? Então, é claro que existe um direcionamento que tem que é, ter essa postura, né? Essa minha postura com as minhas convicções para dar a direção, dar o tom. Só que são várias pessoas, né? É um coletivo. É a pessoa que colabora, a pessoa que divulga, a pessoa que está ali com a mão na massa, as pessoas que fazem brechó. Então, é isso que é importante, sabe? Você vê assim que se forma realmente uma rede. Porque é esse o sentido, que é um sentido de inspirar, de dar a mão. Eu acredito muito na coletividade. Eu quero falar, aproveitar o gancho, e agora tem uma galera aí, né, que é muito importante isso, né? Eu vejo que vocês passam ali, tem momentos de desespero mesmo, de você pensar, Sim, não tenho essa condição, mas eu não suporto ver esse bicho largado. Então, assim, ó, gente, bom, eu comprei minha camiseta, de vez em quando eu tenho possibilidades, eu faço meus pics, né? Mas assim, gente, vocês vão sair dessa live contribuam mesmo, vão lá no perfil da Rô, sabe? Santuário Filhos de Xande, tá aí na descrição, tem no meu perfil. Bom, muita gente aqui te conhece, né? Claro, um trabalho maravilhoso. Tem formas de ajudar não só, claro, precisa de dinheiro, lógico, são gastos imensos, né? Precisa, mas tem como a gente compartilhar, comentar com os amigos, e essa coisa que você está falando, né? Nossa, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. A gente só vai se sentir pleno nessa vida quando a gente conseguir encontrar, como você encontrou a sua missão, cada um encontrando. Então, a galera que está em busca ou que já encontrou, é, pode começar a se conectar com ações assim, porque o planeta precisa disso, precisa de uma coisa muito grande. A Terra está insustentável, né? É uma energia muito baixa, muito egoísta, muito pesada em todos os níveis. Então, bichos que morrem com essa violência, essa energia fica transmutando e ela cai sobre mim, sobre você, sobre seus filhos, sendo vegano ou não sendo. Então, assim, vamos dar uma força, né? Tá sempre na corda bamba, né? E você, dona Rose, eu já estou assim, muito íntima, né? Mas tem que se cuidar, o cuidador tem que se cuidar muito e saber os limites, porque você tem que viver com muita saúde por longos e longos anos, porque não há tantas pessoas. Eu não estou aqui para puxar o saco, nada disso, mas a gente sabe que a Terra está muito problemática e não tem tantas pessoas que sentem, como a gente falou, será que a dor do outro te incomoda? Que não sentem um décimo, né, dessa potência que você consegue realizar. Então, assim, vamos mandar os pics lá, né, fazer uma contribuição super, comentar isso com as pessoas. Às vezes a gente compartilha, mas a gente tem que explicar o que é, porque senão o seu amigo vê lá, compartilhou um negócio de cavalo, a pessoa não vai. Cliquem, fazer mais bem feito isso. E vai dar uma paz enorme, né? Isso vai ser muito gratificante também. A gente não deveria fazer por nós, mas nós somos humanos, então ainda tem essa imperfeição, né? De querer, mas de encontrar essa sensibilidade. A gente tem ela só está um pouco embotada, né? Então, assim, a Rosângela é um exemplo
e é inspirador tudo isso. Então, o santuário se sustenta muito com esse coletivo que você falou, com as doações Sim. e tudo mais. Doações, eventos, né? A gente fazia antes bastante bingos, mas né, não cobre as despesas, né? Só de aluguel é R$ 5.000 por mês. Mas a gente está numa área grande. Agora a gente está plantando capim para eles, né? Aí diminui um pouco o custo com ração e eles têm mais qualidade, né? Que hoje a gente tem uma área para plantar capim, apesar de ter o pasto, mas chega na época da seca, tem geada, queima tudo, né? Então complica bastante. Porque não adianta só a gente resgatar, não adianta tirar da rua, porque as pessoas às vezes se preocupam só com resgate, né? Aí o animal saiu da rua, já está resolvido. Não está resolvido. Tirar da rua é apenas 10%, Claro. né? Ainda mais com de animal de grande porte. Tem um monte de implicações. E tratamento, e alguns têm que fazer tratamento pro resto da vida, né? Que a gente tem muitos lesionados. E então, realmente às vezes fica desesperador, porque o medo de não ter o dinheiro para comprar ração para eles, e assim, a gente vê quanto eles esperam. Hoje mesmo, 6:30 da manhã, eles estavam lá no coxo já esperando a ração. E assim, e são animais que já passaram muita fome, né? Lembrando que a gente não tem só cavalo no santuário, a gente tem cavalos, a gente tem bois, a gente tem galinhas, tem pato, tem gatos, tem cães. Só de gatos a gente está com mais de 60. Nossa. Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Ó. Dessa vez eu tô com um reloginho aqui, eu sei que o Instagram corta a gente em 1 hora. Eu não quero, eu tava querendo seguir certinho, mas me deu vontade de dar uma prolongadinha, tipo, de 5, 10 minutos pra gente fechar direitinho. Tem uma galera aqui, tem 15 pessoas. Será que se a gente ficar e voltar, vocês vão voltar ou vão deixar a gente aqui com cara de tacho, como dizia minha avó, né? E você pode, Rô, estender 10 minutos? Posso? Então, vamos fazer isso, a gente sai e volta, Sim. porque aí eu quero saber, eu quero fazer uma pergunta que eu fiz para o Maurício e que eu estou pensando em fazer para todas as pessoas ligadas diretamente a esse assunto. Eu já vou fazer a pergunta e aí a gente sai e quando voltar você já responde. E depois Tá. eu encerro com uma música também para a gente manter o nosso formato e tudo mais. A pergunta é assim: muitos críticos do veganismo e do ativismo animal, né? Eu já ouvi isso entre pessoas próximas a mim, dizem assim: nossa, mas com tanto. Tem até a coisa, né? Com tanta criança passando fome, com tanto ser humano na miséria completa, por que defender os animais? Tá? Eu vou sair e volto e você vai responder. Tá? Até daqui Tá bom. a 5 segundos que eu já volto.